seja bem-vinda ao canal Ela Só Pensa Naquilo, um lugar de encontro de mulheres que desejam se conhecer, de mulheres que desejam se conectar mais e mais com a sua sexualidade. Bom, eu sou a Ana Paula Leite e hoje nós vamos conversar sobre a falta de desejo após a mulher ter um filho, né? Depois que a gente tem filho, a nossa libido diminui. Oi, minha irmã, seja bem-vinda. Eu vou continuar gravando aqui mesmo, que eu preciso gravar. Seja bem-vinda, irmã. Nós estamos conversando sobre o desejo sexual da mulher que diminui logo após o parto, depois que ela ganha filho, né? Então, assim, o que acontece? Inicialmente, nós vamos conversar aqui sobre o conceito de desejo. Ana, então, o que é desejo? Antes de entender o desejo sexual e todo esse contexto de mulher no pós-parto, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de desejo, tá? Então vamos lá. Do latim, desejo significa desidium. Eu não posso, eu tenho que continuar. Depois eu te explico, tá? Mas eu preciso gravar. Então vamos lá. Desejo sexual significa desídio. O que é isso? É você aspirar algo, é a ação ou efeito de desejar algo, é ter vontade. Então aqui nós vamos falar de desejo no sentido mais amplo, né? Então, quando você fala assim, nossa, eu desejo viajar, nossa, eu desejo comer tal coisa, então é nesse sentido de atender alguma vontade sua, ok? Tá, e o desejo sexual? O desejo sexual aqui nós vamos trazer ele da mesma forma. Desejo sexual, ele tá relacionado com a sexualidade, e aqui nós vamos ampliar, tá? Então, sexualidade, quando a gente fala de desejo sexual, nós não estamos falando de desejo só do sexo em si. Então, vamos lá, nós estamos falando do conceito mais amplo de sexualidade, que é tudo aquilo que a gente já conversou aqui, essa expressão do corpo, essa expressão sexual do corpo. Ela é individual, ela é relacionada a toda a integralidade dela com as outras áreas da vida. Então, sexualidade aqui, a gente vai trabalhar nesse âmbito bem mais amplo, ok? Então, tá, desejo é vontade de algo, é vontade de ter algo. Sexualidade quando eu falo de desejo sexual, eu tô falando de algo mais amplo, não de desejo somente de ter relação sexual, certo? Ok, pensando nisso tudo, vamos agora diretamente falar o que acontece com a mulher quando ela tem um filho. Então, ela estava na gestação e diminui ali. O que acontece com ela após o parto? Após o nascimento da criança e retirada da placenta, os níveis de hormônio que eram altíssimos, eles caem bruscamente, eles têm uma queda brusca desses hormônios. Então vamos lá, vamos entender como funciona o corpo feminino. Existem dois hormônios importantíssimos na vida da mulher, a progesterona e o estrogênio. A progesterona, ela é responsável pela maturação e liberação do folículo ali no momento da ovulação, para que ocorra a ovulação. E ela é importantíssima durante a gestação da mulher. O estrogênio, que é o outro hormônio importante na vida da mulher, ele é responsável pelas funções sexuais, pela libido, pelo ciclo menstrual, pela lubrificação da vagina, certo? Então, na gestação, os dois ficam em alta na gestação. Porém, após o parto, a progesterona, que é responsável pela amamentação, ela se mantém.
Já o estrogênio, o que acontece? Ele vai lá embaixo. Então essa é a explicação fisiológica, hormonal do porquê a mulher após o parto ela não tem tanta libido, né? E aí foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal de São Paulo, aqui no Brasil, e isso foi em 2018. E eles descobriram que na pesquisa os resultados mostraram que 78% das mulheres, elas têm esse problema na libido, e lá eles colocaram sim como uma disfunção sexual da mulher após o parto, né? Então, por quê? A progesterona se mantém, mas o estrogênio, que é o outro hormônio importantíssimo da mulher, cai. Ele que é responsável pela libido, ele é que é responsável pelas funções sexuais, né, da sexualidade da mulher, certo? Ok, então, muitos estudos vêm olhando para essa questão da mulher no pós-parto, né, e toda essa relação com o prazer dela. E aí, e muitos estudos do pós-parto. Então, antigamente, pensava-se que o puerpério, que é o nome dado na situação que a mulher fica após o parto, muitos achavam que a mulher se recuperaria 6 meses depois. Só que atualmente se diz que o corpo da mulher nunca mais volta ao normal depois de um parto. E isso acontece, e isso tem consequências. Pode acontecer coisas biológicas, psicológicas, fisiológicas. Tá, outro dado é que existe uma mudança de prioridade. Quando a mulher ela tem um filho, biologicamente ela tem aquele instinto de querer cuidar. Então a energia dela fica toda para aquilo ali, né? E fora que fisicamente ela está realmente, ela está com o outro foco, que é naquele momento cuidar, principalmente o primeiro, né? Apesar de que isso não é regra. Existem mulheres que não tem problema nenhum, tá? O que eu tô dizendo aqui são os 78% das mulheres que a pesquisa trouxe, que é a média de mulheres que tem esse problema. Então, existem mulheres que não tem problema nenhum. Sexualmente continuam normal, depois que passa lá o dia de resguardo, volta normal. Tem mulher que nem respeita, né? E se isso é algo que a mulher faz, mas é por ela, beleza. O grande problema é quando a mulher retorna à sua vida sexual, normalmente com seu marido ou com seu parceiro, por cobrança, né? Às vezes nem existe uma cobrança falada, mas existe uma cobrança velada. Existe algo no inconsciente dela. Nossa, se eu não transar com ele vai procurar fora. E aí é uma agressão que a mulher faz com ela, né? Então, existe de tudo. Então, a grande conscientização aqui é que tanto que tanto a mulher realmente, ela tá atendendo uma demanda, um desejo dela mesma, quando ela volta a ter relação sexual logo depois do pós-parto, né? Então, assim, é um fato, são multifatores, né? Então, essa questão da libido baixa, do desejo baixar após o parto, é multifatorial. Pode ser hormônio, como eu disse aqui, né? Cai o estrogênio, vai lá embaixo, a sexualidade realmente é afetada. Pode ser emocionalmente, né? Porque a pessoa, a mulher tá ligada à criança. Pode ser também por cansaço. É muito cansativo, né? Então, assim, o corpo fisicamente está cansado, né? Porque não dorme direito, não come direito, tá lidando com a amamentação, né? A amamentação é algo que suga muita energia. Então, tudo isso é compreensível, né? E outros fatores importantes que às vezes não é levado em consideração. São as demandas inconscientes psicológicas. Então, quando um filho nasce, quando nasce um filho, nasce uma nova mulher. Mas você sabe por que uma nova mulher?
porque o filho, ele traz demanda reprimida da gente. Muitas coisas, alguma relação com mãe, alguma relação com a ancestral nossa, essa nossa relação com a nossa feminilidade. Às vezes, o filho traz uma demanda reprimida, que nós tínhamos colocado lá embaixo. E quando vem o peso daquela responsabilidade, se você não tem, por exemplo, uma relação boa com sua mãe, né? E a constelação explica isso. Se você tem aquela demanda onde você julga, você culpa, você condena sua mãe, quando vem o filho, puta merda, quem é seu referencial? Quem é o nosso referencial materno, disso, de ser mãe, de cuidar, de dar amor, de dar a vida, gerar a vida, nutrir essa vida, né? Quem é o nosso modelo? Nossa mãe. Então, se existe uma demanda reprimida, mal resolvida, e que a gente vai jogando vai seguindo a vida, achando que tá tudo bem, a hora que o filho nasce, vem essa demanda. E aí, muitas vezes, a gente precisa muito encarar isso. Só que a gente tá cansada, sobrecarregada, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você tem que saber lidar com aquilo ali que tá vindo à tona e tá doendo. Então, é um fator que também pode acontecer. Outro fator é anticoncepcional. Pesquisas mostraram que a maioria das mulheres que tem esse problema de disfunção sexual após o parto, após ter um filho, usam anticoncepcional. E aí cabe a nossa reflexão. Por que só nós, mulheres, somos as encarregadas da contracepção, né? E assim, estudos mostram o quanto os métodos contraceptivos são causadores de problemas que a gente nem percebe. Problemas no nosso corpo, problemas de pressão alta, problemas de tireoide, problemas engorda, emagrece, entope veia, enfim, rim, né? Então existem vários efeitos colaterais, mas que é validado, é o que tem para acontecer. Se não acontecer, enfim. Então cabe aqui uma reflexão pra gente do quanto esses métodos contraceptivos, quem criou eles? Pra quê? Por que não existem métodos contraceptivos para homem? Não seria mais fácil? Eu vou aqui contar pra vocês da minha experiência. E isso foi algo que foi com a minha irmã, a gente conversando muito. Então, a gente conversava muito sobre essa questão de feminino mesmo, né? Dessa relação da gente, da mulher, né? Depois que a gente vai tendo filho, então um monte de coisa vai caindo a ficha. E eu não sei se vocês percebem, mas assim, hoje em dia existe uma onda muito maior de quem faz o método mesmo, fazer a cirurgia contraceptiva, né, para não ter filho. Hoje em dia tá bem alto os homens fazerem, né, vasectomia. Mas alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, não era assim. Então, e depois que a gente começou a ver, porque tinha muito tabu. Qual era o tabu? Se o homem fizesse vasectomia, ele perdia virilidade dele, ele poderia perder isso, aquilo, não ter ereção, né, perder a masculinidade dele, e assim, eu ouvi, viu, o pai dos meus filhos, na época, quando a gente era casado, foi ele que fez, eu ouvi bastante, assim, nossa, então assim, tem muito tabu, e depois que foi lá e fez, viu o quanto é simples. É muito mais simples para o homem fazer essa cirurgia do que para nós mulheres fazermos as cirurgias, né? É lógico que hoje existem, tá bem menos invasivo para a mulher e as consequências são bem menores, mas já foi muito pior essas cirurgias. E a grande reflexão aqui é que tanto esses métodos contraceptivos, por que só a mulher tem que fazer um método contraceptivo? Então assim,
Já não basta o método contraceptivo depois que a criança, depois que o bebê nasce. A mulher já está lidando com tanta coisa, tá amamentando, ela ainda tem que preocupar daqui a 3 meses, daqui a não sei quantos meses, ela tem que preocupar em usar um anticoncepcional, né? Então fica tudo sobrecarregado na mulher. Então o que acontece? Por que eu tô falando isso daqui? Porque as pesquisas mostram que o anticoncepcional, a maioria das mulheres que estavam com problema, elas usavam anticoncepcional. A maioria das mulheres que estão com problema de baixo desejo, baixa libido no pós-parto, elas usam anticoncepcional. Então, por isso que eu trouxe essa reflexão aqui, pra gente pensar o porquê, então. Por que só nós? Por que só nós somos donas do... tem filho? Vou prevenir? Não vou prevenir? Né? Cadê a responsabilidade desses homens também? Tá mudando? Tá mudando. Mas com muito esforço, com muito, sabe? A gente tem que ficar argumentando. É cansativo, eu sei. Eu vi mulheres ao meu redor. Eu vi minha irmã primeiro fazendo, depois eu fui fazendo, enfim. É lutado pra gente conseguir isso, entende? A gente tem que argumentar muito, porque tem toda uma construção sócio-histórico-cultural. Então, cabe essa reflexão, né? Se você usa anticoncepcional, eu fui agraciada, não sei porquê, eu tomei essa decisão lá nos meus 20 anos, que eu não ia tomar anticoncepcional. Foi algo assim, meio que intuitivo mesmo. Eu me lembro que eu tomei poucos anos, tomei só no início mesmo, e depois eu parei. E eu me lembro que eu usei camisinha assim dentro do meu casamento, né? E hoje eu chego aos 40 anos e eu percebo o quanto de problema que eu evitei. Eu sou super saudável, minhas taxas são ótimas, não tive problema com libido no pós-parto. Tive o normal, o natural, mas eu não me considero que eu tive uma disfunção sexual, entende? Eu tinha desejo, eu tinha vontade, sim. Eu só estava cansada, né? Mas o anticoncepcional, o anticoncepcional, então assim, a mulher que usa anticoncepcional influencia? Sim, pesquisas mostram que o anticoncepcional influencia sim, tá bom? Passando pra frente, então, essa reflexão depois desse dado, né? Que nós refletimos aqui o porquê. Por que os métodos contraceptivos somos só nós, né? Cabe aí uma reflexão. Vamos lá, dicas. A partir de agora são dicas. Vamos lá, Ana. Tá, e agora? O que eu faço? Eu tô dentro dessas mulheres ou eu ainda vou ter filho e eu posso sentir isso, ou uma amiga minha pode sentir isso, o que eu faço? Bom, se você é casada, primeiro passo, converse com o seu companheiro, né? Dialogue, fale, entenda ele, entenda a necessidade dele, fale da sua, né? E uma boa dica é essa responsabilidade. Então, vocês estão ali juntos, num pós-parto, um ser novo, toda uma rotina nova. Cabe nesse momento essa divisão de tarefas. Por quê? Além de trabalhar a cumplicidade, e a gente é muito sentimento, né? Vai trabalhar esse vínculo entre vocês, vai te ajudar no seu cansaço. Então, você vai ficar menos cansada. Então, menos cansada fisicamente, matemática, a probabilidade de você melhorar seu ânimo e até ativar seu desejo de novo, ele aumenta, né? Então, assim, fique atenta a isso, né? Que tanto essa parceria realmente está acontecendo e que tanto você tem essa abertura de conversar com seu parceiro sobre isso. Ana, não, ganhei neném, tô com esse problema, tô com um filho novo, mas não tô casada. Não tô com o pai da criança, não tô casada, tô sozinha. Como que eu faço? Minha libido não tá legal. Às vezes, quando você tá sozinha, você pensa assim, nem preciso olhar pra isso. É sobre isso que eu quero falar com você. A nossa libido sexual após o parto, né? Após o nascimento do nosso filho, não necessariamente, e é em tudo na nossa vida. A sua energia sexual, você não vai deixar de olhar pra ela e de cuidar dela só porque você tá sozinha. Independente se é no pós-parto ou em qualquer momento da sua vida.
A Nay tá dizendo, não uso anticoncepcional, nunca mais na vida. Não uso anticoncepcional, depois que parei de tomar sou outra pessoa. É isso, Nay. É isso mesmo. A gente vai acolhendo tudo isso, porque todo mundo tá fazendo, né? E a gente não tem esse discernimento, né? Mas não é só você, existem muitos relatos, inclusive assim, de que muda a libido mesmo, até muda. Às vezes só de mudar um anticoncepcional mais forte, enfim. Eu não conheço muito porque eu não usei. Eu usei, como eu disse lá no início, e parei. Eu já percebi que aquilo não... Eu tomei a decisão de assumir o risco, sabe? Dentro do meu casamento, fora do meu casamento, agora solteira, eu assumo o risco. Mas eu não vou fazer isso comigo, entende? Não vou mesmo. Obrigada, Nay. Eu também comungo da mesma ideia. Voltando então na questão da libido. Ok, Ana, tô sozinha. Nasceu por algum motivo, não estou com esse parceiro. O pai da criança, não sei, não importa. Você não tá com ninguém. Não é por isso que você vai deixar de viver sua sexualidade. Lembra, quando a gente fala aqui de desejo sexual, o desejo sexual, gente, não tem a ver com o outro. Eu só consigo desejar o outro se eu tenho esse desejo dentro de mim. Se eu estou muito bem conectada a esse desejo dentro de mim. Entende a diferença? Então, muitas vezes, se você tá fora de uma relação, é um momento ímpar para você olhar para isso, sem uma cobrança externa, entende? De você ter que dar prazer pro outro, de você ter que dar desejo pro outro. Eu acho que é importante, sim, viver esse momento. E você vai perceber que, se você tá nesse caso, quando você vive isso com você, automaticamente, energeticamente, você vai querer trocar isso e aparece um companheiro, um parceiro bem legal para você poder compartilhar esse seu desejo sexual, entende? Naquela sexualidade mais ampla, não com foco no orgasmo, com foco na relação, nada disso, tudo aquilo que a gente já conversou aqui antes, certo? Então, assim, minha dica tá com parceiro? Conversa e busca ele para essa parceria juntos ali em todos os aspectos e fala mesmo. Tô com isso, tô sentindo isso, quero isso, você podia me ajudar nisso, enfim, parceria. Tá, não tá com parceiro? É um momento de você com você, não é momento de você abrir mão, né? Até mesmo porque a gente descobriu aqui, lembra que eu falei pra vocês aqui, eu não sei se foi ontem ou anteontem, sobre o estrogênio? Ok, a libido, caiu depois que o bebê nasceu. Por que que cai? O estrogênio vai no chão. O que é o estrogênio? O estrogênio é essa energia, é esse hormônio responsável por tudo que é sexual dentro de você. Mas a gente tem uma fábrica dentro da gente. A nossa fábrica é essa fábrica de orgasmo. Nós conversamos aqui, nesses dias todos, nós estamos falando que o orgasmo, ele produz o estrogênio. Ele aumenta o nível de estrogênio no nosso... Mas, Ana, vem cá, eu não tenho desejo. Calma, lá no final eu vou dar dicas sobre isso, tá bom? Tá, falando então falamos sobre a responsabilidade do seu parceiro, né? Ok, você tem um parceiro, que bom. Amplie a sua rede de apoio. Olha que dê o resguardo. Saia com seu parceiro, saia daquele ambiente onde está o bebê. Nem que seja por 2 horinhas. Saia para jantar, saia para ir ao cinema com seu parceiro, entende? Vá se divertir, desconecta daquilo ali. Esteja presente em outra coisa e deixe com a mãe, com a cuidadora, com a sua mãe, com a irmã, com a tia, enfim, uma amiga, né? Então, deixe ele em casa, saia com seu parceiro. Porque para você desfocar da criança, né? E essa rede de apoio ela é importante para você também, não só para esse momento de sair com seu parceiro, mas para você fazer outras coisas que te dão prazer também, certo? Então, como casal, priorize dias para isso, dá meio que uma estruturada, uma planejada. E, detalhe, agora vamos lá. Você tá lá, né, pela primeira vez, saiu e aí vai querer, pintou o clima, né, e começou o abraço, começou o beijo.
foco, sabe onde? Pra você, Ana, não tenho desejo, né? Você não tem vontade. Ele começa a me beijar, não, eu não tenho. Dica: preliminar. Preliminares é essencial para te ajudar nesse processo, entende? Então, preliminar. Conversa com ele. Se ele não tem o hábito de fazer um oral em você, conversa com ele. Comecem a estudar mais possibilidades. Comecem a ver vídeos. Estudem juntos, pesquisem juntos, entende? Para ampliar. Fala do seu clitóris, o quanto é importante uma preliminar, a importância do seu clitóris nesse momento, entende? Então, converse com ele sobre isso, para que ele consiga te ajudar nessas preliminares, ok? Outra coisa, não espere por orgasmo, tá bom? Você tá vivendo um momento muito delicado, muito sensível, você tá se reconectando de novo, você tá organizando seus hormônios, né? Então, nesse momento, não foca no orgasmo, foque no prazer, no sentir. Lembra aquilo que a gente já conversou aqui sobre o expandir dessa energia sexual, desse desejo, toda acenda esse desejo em outros pontos do seu corpo. E não necessariamente tenha como foco o orgasmo, mas sim o processo, a descoberta, essa nova mulher que você se tornou. Um detalhe aí são os seios, né? Existem mulheres que ficam com os seios muito sensíveis porque ela está amamentando. Então, se você está amamentando e você não se sente confortável com seu parceiro pegando nos seus seios, converse, explique, porque é natural. Você não está sendo chata, você não está sendo nada disso, é natural, ok? Então, é natural você não se sentir à vontade com o toque. Você tá sensível, seu seio, você tá muito focada na amamentação, então não precisa se preocupar. Nada que um bom diálogo com seu parceiro não resolva, ok? Então, o princípio é você conversar com esse parceiro, tá? Sempre dialogue, fala do seu sentimento, das suas sensações, troque, amplie. E aí eu quero te explicar aqui uma coisa. O que acontece? Todo filho, eu te digo como experiência própria, sempre que nasce um filho, é uma nova mulher que nasce junto. Então, nós não somos as mesmas. Não é só fisicamente, como as pesquisas indicam, né? Que o corpo da mulher nunca mais volta à mesma coisa depois de uma gestação. E isso não é só fisicamente. Nós, mulheres, nos conectamos em um outro nível de maturidade, de relacionamento com a vida, com a gente mesma. Então, voltando aqui para o conceito de sexualidade no sentido mais amplo, e na nossa proposta aqui do Ela Só Pensa Naquilo, que primeiro é você e você antes de ir para uma relação sexual, você tenha ou não parceiro, aproveite esse momento que é muito íntimo seu com o bebê. Aí tem aquele momento que o bebê dorme e você fica meio que tranquila ali, você e você, ou no seu quarto, ou no seu banheiro, e comece a se conhecer mais. Eu bato muito nessa tecla, entende? É um momento da gente se olhar, olhe fisicamente, analise, transcenda para o seu emocional, para o seu psicológico, o que mudou aqui, né? O que está acontecendo aqui fisicamente, o que está acontecendo aqui no meu coração, nessa minha relação com a vida, com meu filho, com meu parceiro, com tudo, com o meu trabalho, o que muda? O que eu mudei? O que está acontecendo? E a partir disso, você começa essa nova, essa redescoberta dessa nova mulher que você está se tornando. Nós nos tornamos novas mulheres depois de uma gestação. Então, nada melhor do que aproveitar esse momento e se conectar com a sua sexualidade, que é base, foi essa sexualidade que te trouxe nesse momento de maternidade. Ela é o pilar. A sexualidade foi o pilar. Você vai abandonar ela nesse momento. E detalhe, agora nós vamos entrar no melhor, que eu adoro. Detalhe
ali. Eu vou primeiro contar a historinha pra depois eu fechar isso com você. Minhas amigas, depois que eu descobri tudo isso sobre a sexualidade, minhas amigas agora que ganham bebê, eu não levo mais presente pro bebê. Eu levo um presente pra ela. Sabe qual o presente que eu levo pras minhas amigas quando elas ganham um bebê? Eu vou sozinha, eu vou no momento que ela vai estar só ela e o bebê, né? E chegando lá eu converso, bato papo e dou o presente. Eu dou pra ela. Eu dou porque eu acredito nisso. Eu dou um vibrador. Até hoje eu só dei um tipo, mas eu tô pensando em ampliar um pouquinho mais. Eu dou um vibrador clitoriano. Por que o clitoriano? Porque assim, o nosso clitóris, ele é o nosso órgão do prazer, né? Ele é o órgão do prazer. Então assim, por mais que você fale assim, meu hormônio tá baixo, meu hormônio tá aquilo, cara, dica de mulher. Se você tocar lá, às vezes com o dedo, pra quem não tem muita prática, não tem muita intimidade, não faz com frequência, ela tem mais dificuldade. Por isso que eu dou o vibrador, e aí eu explico. Aí eu explico pra ela, falo, olha, você vai usar, e explica que se ela não conhece, eu explico, você vai usar assim, 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 porque o vibrador, você não tem que, às vezes você tá sem força física, mas na hora que você coloca no clitóris, que ele é o nosso órgão do prazer, você colocou nele, ele ativa. Aí acontece todos os fenômenos químicos, físicos, de cabeça, tem a duchinha também, né? Dica da Maíra, ok? Tem a duchinha também. Mas assim, seja o que for, eu tô dizendo aqui da minha experiência, eu levo para as minhas amigas um vibrador, onde eu falo assim, olha amiga, você tá aqui num momento tão seu e dessa criança, que a gente fica muito solitária, né? Então a hora que dormir, a hora que você for tomar aquele banho, se dê, porque nós somos essa usina de prazer. Então, o estrogênio não baixou no pós-parto, o orgasmo não aumenta, também em 5 vezes o nível de ocitocina no nosso corpo. Então, assim, vamos fazer um negócio induzido, sabe? Minha dica é essa, vai fazer algo induzido por você mesma. Pega um vibrador, pega uma duchinha, pega almofada. Tem gente que se masturba com almofada, quem quiser pesquisar no YouTube. Enfim, minha dica é, eu não vou falar masturbação aqui não, eu pesquisando eu descobri um nome muito interessante, facilite a sua excitação em si mesma. Então assim, se toque, facilite a sua excitação em si mesma, entende? Então minha dica pra você, mulher, que tá passando por esse momento, né, de pós-parto, aproveite esse momento e se redescubra. Você vai descobrir novas áreas do seu corpo, inclusive, entende? Então assim, é isso que eu desejo pra você, isso que eu desejo pra vocês mulheres, vocês que não estão, vocês que estão aqui e não estão, já passou, não vai nem mais viver. A minha dica é, nós estamos nesse momento, não estamos? Às vezes, eu vou te dizer por mim, no início da pandemia, eu tive com a minha libido baixa, né? Porque eu acho que meus níveis de estrogênio caiu, enfim, foi meio que uma mudança brusca de hormônio por causa do estresse todo que estava sendo causado, de pensamento, enfim. Tudo isso que emocionalmente, psicologicamente causa na nossa mente, no nosso corpo, né? Então, muda os nossos hormônios. Então, é normal. E talvez você ainda esteja dessa forma. Só que um dia eu falei, gente, deixa eu produzir uma energia diferente aqui. E eu induzi. E depois que eu comecei, vira meio que uma bola de neve. Você fala, nossa, que legal, né? Vou tá me namorando mais vezes. E isso aumenta. E assim, isso te motiva a olhar para os seus projetos, te motiva a ter energia para cuidar da sua casa, para ter mais paciência com seus filhos, né? Então, assim, são esses efeitos positivos do prazer, né? De alimentar o nosso desejo sexual. Então, a dica é, tá sem desejo? Estimule-se. Você tem um órgão que é próprio para isso.
e tá lá, só esperando você, ok? Tente botar primeiro na cabeça, porque é a mente que manda. Então, tente cuidar da sua mente e crie esse clima, o que te faz mais sentido, né? Então, essa é a minha dica pra você. Fica aqui hoje. Qualquer dúvida pode me chamar no direct, a gente conversa. Eu desejo que a sua recuperação, para quem vai viver, eu desejo que depois da dica de melhor vibrador e média de preços, onde você costuma comprar, tá? Eu vou dizer, Carol, você aqui de Goiânia, né? Ó, existem vários tipos de vibradores, né? Existe o vibrador clitoriano, ele é um bullet, o nome dele, escreve-se B-U-L-L-E-T, é o bullet. Ele é, pra quem não tem o hábito, que tá começando, eu indico começar com ele. O nome dele é bullet. Você pode jogar no YouTube, no Google, você pode jogar vibrador clitoriano, que vai aparecer lá pra você, tem vários. Eu compro aqui, eu gosto aqui em Goiânia da Quente e Caliente. Ela é ótima, manda entregar numa sacolinha, de papel que não tem nome nenhum, é uma entrega que o pessoal o motoboy te entrega, tá bom? Então vamos lá, esse bullet que eu compro lá dela, que é o que eu dou de presente para as minhas amigas, esse bullet, ele é barato, ele é menos de R$50. Mas tem outros, aí tem os vibradores que, esse é o meu, tem dois próximos que eu quero comprar. Um é o que vai no ponto G, então ele é compridinho, ele não é muito grosso, assim, porque o objetivo não é a vagina, não é a vagina em si. E lá no final ele tem um movimento, ele tem um formato para tocar mesmo. Então assim, aqui tá a vagina, ele vai tocar mesmo lá no ponto G. E aí esse aí diz que é muito bom também, ainda não experimentei. Tem esse que é o vibrador do ponto G, também super indico, loucura. Tem o de sucção, tá na moda aí, é o de sucção. Então tem um outro de sucção, onde o foco dele é o clitóris mesmo. Esse é mais caro, tá? Esse aí é uns R$400, R$500. O vibrador de sucção. O foco dele é no clitóris. Então você imagina um negócio assim, ele é todo preparado. Ele diz que é excelente, assim. Em 5 minutos você tem orgasmos sem contar. Então, esse também é muito bom. Então, porém, eu falei só de 3 aqui. Existem vários, né? E como eu já disse aqui, aquele que tem um nome específico, mas que imita o pênis mesmo, que o foco dele é a vagina, ele não é muito, assim, pra quem tá começando, não é muito bom, tá? Porque, como a gente já conversou, são poucas mulheres que têm realmente muito orgasmo na vagina, que tem prazer na vagina. Até mesmo porque a vagina, o foco dela é reprodução. O nosso órgão que realmente é focado pro prazer é o clitóris, né? Então por isso que eu indico esses 3, que é focado muito ou no ponto G, que é a parte de dentro do clitóris, ou a parte de fora do clitóris ali, que não deixa de depois você ir fazendo a penetração, certo? Meninas, Carol, respondi, querida? Eu costumo comprar na Quente Caliente, aqui em Goiânia, mas ela entrega pro Brasil todo, tá? Quem não é de Goiânia, pode me procurar no direct que eu passo o contato deles, eu gosto muito. Ela entrega em casa, manda entregar em casa e sem nenhum problema, tá bom? Existem outros também no Brasil todo, tá? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, ok? Mais tarde a gente tem mais lives, hoje à noite a gente vai ter uma live. Carol, beijo, beijo. Hoje à noite vai ser uma live onde eu vou entrevistar a minha fisioterapeuta pélvica. A gente fala muito de personal trainer, de cuidar, a gente, né, cuida do corpo por fora, da musculatura por fora, e a gente esquece de um detalhe.
Eu tô falando de mim, eu esqueci, eu não sabia que existia isso. Quando eu fui fazer meus 40 anos, eu falei, puta merda, se a musculatura aqui acaba, vai ficando assim, então internamente da minha vagina também. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer todo esse trabalho e eu fiz vários. Só que teve essa profissional que eu vou trazer pra vocês hoje à noite, que ela é top, ok? Que é a Nai. Então à noite a gente tem mais um encontro onde eu vou entrevistar uma fisioterapeuta pélvica. Meninas, muito obrigada. Sejam muito... espero que tenha agregado na vida de vocês e que vocês tenham muitos orgasmos múltiplos. Um beijo. Até mais.